Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila, sendo que antes eu preciso conversar com vocês a respeito da intensidade dos conteúdos, não é? Como nós começamos a falar sobre os reinos e nós temos aí uma sequência grande e depois vamos aos filos, não é? Toda a estrutura taxonômica, a estrutura de organização do estudo dos seres vivos. Eu preciso que vocês também se organizem, o máximo que vocês puderem. Eu imagino como deve estar sendo para vocês difícil, tão difícil quanto para nós professores, porque esse novo método ele é muito diferente. Em sala de aula, a gente tem uma troca muito rápida, não é? A gente consegue perceber um do outro o momento certo da aprendizagem. Então, para nós professores, está sendo também muito complicado, mas a gente está fazendo o máximo que a gente pode para que tudo fique o mais fácil possível para vocês e para que vocês realmente consigam absorver o que seja mais importante, tá? Então, como os reinos tratam de assuntos, não é? E nós temos aí várias questões aleatórias, a gente fala sobre reprodução, excreção dos seres vivos. O que eu faço? Eu vou frisar sempre aqueles conteúdos que a gente sabe realmente que podem ser cobrados, conteúdos chaves, tá? Conteúdos importantes. Menciono também a questão da apostila. Quando você faz a atividade da apostila, você tem um gabarito, lógico, para você conferir. Sendo que, se você tiver dúvida do gabarito, tá? Você pode falar comigo. Dentro do que a gente pode fazer o entendimento da questão, a gente analisa sobre o gabarito. Não olhe o gabarito antes, pessoal. Sejam honestos com vocês, sejam honestos com nós professores, tá bom? Façam as atividades, sempre, primeiramente, nível 1, e se você se sentir preparado, nível 2. Aliás, o nível 2 é quando você encontrar algumas questões que precisam de pré-requisitos, você realmente procure pesquisar e até me pergunte, tá? Eu sinto muita falta dessa nossa troca que a gente tinha em sala de aula. É muito importante para mim, tá? Dentro dos reinos, semana passada, nós falamos sobre o reino Monera. Reino das bactérias, reino das cianobactérias, que aí é dividido em arqueobactérias, né? E eubactérias. O que acontece, pessoal? Agora nós temos o reino protista. O reino protista, há um tempo atrás, ele não tinha esse nome, não era constituído dessa forma, tá? Alguns desses seres eram até introduzidos mesmo no reino Monera, tá? Por conta de algumas semelhanças. O reino protista é um reino especial. Nele nós encontramos seres autótrofos e heterotróficos, exatamente. Seres que fazem sua própria alimentação e seres que que dependem, tá, de outros seres para se alimentar. Os autótrofos e os heterotróficos, tá bom? Além disso, nós temos no reino protista os unicelulares e os pluricelulares. Então, olha bem, se para os outros reinos característica é apenas uma classificação de pluricelular ou unicelular, como por exemplo reino Monera e reino animal, reino Monera, unicelular, não é? E reino animal, os pluricelulares. Para o reino protista, nós temos agora dois momentos. Nós temos unicelulares e pluricelulares, tá? Aí vamos lá, vamos entender essa questão. Unicelulares e pluricelulares, autotróficos e heterotróficos. Como que a gente pode classificar esses seres? Primeiro, unicelulares, algas. As algas unicelulares fazem parte aí desse grupo, tá? Elas são autótrofas e elas fazem a grande participação aí na eliminação do oxigênio para o nosso planeta. Então vamos às elas. Euclenófitas, pirrófitas e grisófitas, tá bom? No livro de vocês têm outras nomenclaturas diferentes da nossa apostila do ano passado. Quem estudou comigo ano passado sabe que nós tínhamos aquelas definições que são utilizadas no nosso ensino fundamental mesmo. Agora o livro de vocês trouxe a definição em latim
realmente, e mais características a cada filo, tá? E a cada classificação. Vamos lá. Bacilariophyta. Quem seria esse filo? Representa os diatomáceas. Pessoal, diatomáceas são algas unicelulares, tá? Que na sua estrutura física, ela possui a sílica. A sílica é um mineral, tá? Mineral encontrado na crosta terrestre em maior abundância, tá? Então é um mineral muito especial, está na composição de muitos outros minerais e está presente na composição desse ser vivo, tá bom? Forma uma crosta, uma capa, tá? Uma estrutura mais rígida nessas algas. Elas se chamam diatomáceas, tá bom? Agora, as euclenófitas, filo das euclenófitas, quem são elas? As euclenófitas, elas são muito importantes, principalmente o seu estudo. Elas são algas de água doce, mas o mais especial e o mais importante desse grupo é que as euclenófitas, elas possuem uma nutrição mixotrófica. O que é isso, Josi? Mixotrófica? Gente, que incrível que pareça, as euclenófitas, elas podem sintetizar o gás carbônico e assim conseguir energia, são autótrofas, tá? Ou elas podem utilizar a matéria orgânica ou inorgânica dos outros seres, são heterotróficas. Esse tipo de reprodução mixotrófica é exatamente isso, ser autótrofo e heterotrófico no mesmo momento, tá? Então, esses seres conseguem fazer as duas formas de nutrição. Euclenófitas, não esqueçam, importantes, tá bom? Agora, filo das pirrófitas, também chamadas de algas vermelhas, tá? Gente, não podendo esquecer da coloração. Lá no 7º ano, a gente estuda as algas de acordo com a sua coloração também, tá bom? Então, as euclenófitas são as verdes, as pirrófitas são as avermelhadas. As algas pirrófitas, elas têm uma condição de lançar toxinas, tá, nas águas oceânicas. Isso causa o aspecto da maré vermelha, tá? Nós sabemos que, para o ser humano, beber a água, não é? Aonde esteja maior concentração de algas pirrófitas, lançando ali suas toxinas, você não se contamina diretamente, mas você fazer a ingestão, tá, de peixe, comer, fazer a digestão de qualquer tipo de frutos do mar, naquele momento em que as algas estão produzindo essas toxinas, aí sim você pode ter uma intoxicação bem séria, tá bom? Aí vamos lá, vamos entender mais ou menos o que elas têm de importante aqui, tá? Luminescência, possui um brilho próprio, tá? E liberam as toxinas. É o fenômeno da maré vermelha, tá? As águas ficam impróprias para consumo e para pescaria. Beleza. Agora vamos, essas três foram unicelulares. Vamos agora às algas, tá? Pluricelulares. Que grupo se enquadra nesse ramo de pluricelulares sendo algas? Nós temos clorófitas, rodófitas e falhafita, tá? Essa última são as algas marrons, tá bom? Então vamos lá. Clorófitas, algas verdes, pluricelulares. O cloroplasto possui a clorofila, né? Nós sabemos que essa organela, cloroplasto, presente em qualquer organismo vivo, vai produzir a clorofila, tá? Dando aspecto esverdeado. Rodófitas são as algas vermelhas. Rodo vem de vermelho, possuem clorofila e ficoeritrina. Ficoeritrina, tá? Que é o pigmento fotossintético que vai dar origem à coloração avermelhada, tá? A última, que são as pardas, também chamadas de feofícias. Novamente, lá no 7º ano, você estuda como feofícias. Então, fica muito fácil esse estudo. Clorófitas, rodófitas e feofícias, tá? São as pluricelulares, ok? As feofícias possuem clorofina e fucoxantina. Que seria isso, Josi? Que é exatamente o que vai dar a coloração, pigmentação parda, tá? Da cor parda, da cor marrom dessas algas, tá bom?
Pessoal, algas podem ser muito bem confundidas com plantas aquáticas, mas nós sabemos que são estruturas muito diferentes, tá? Estruturas que se diferenciam, são seres, espécies muito diferentes, tá bom? Agora vamos ao grupo dos protistas heterotróficos, tá? Nós falamos dos autotróficos, aqueles que não dependem, exceto a euclenófita, que aquela ali, ela é bam. Ela faz os dois tipos, não é de nutrição. Vamos lá. Heterotróficos, os protozoários. Quem seriam os protozoários? Então vamos lá. Quando eu dou aula de ciência e eu falo sobre os protozoários, muitos alunos ficam meio que perdidos, não conseguem entender, nem assim fazer na sua memória um vínculo com qualquer tipo de ser vivo, tá? Gente, exatamente, é dessa forma, porque a gente fala muito de bactéria, animais, plantas, mas os protozoários e os fungos, eles estão presentes no nosso meio ambiente e constituem todo o nosso ecossistema, tá? Os protozoários são seres eucariontes, olha só, são eucariontes, possuem núcleo organizado e são unicelulares. Muito interessante, tá? Possuem uma única célula. Eucarionte com uma única célula são os protozoários. Eucariontes com muitas células, animais e vegetais, ok? Em sua grande maioria são aquáticos, vivem em água livre, doce ou salgada, tá? E estão presentes em todos os ambientes, podendo ser de vida parasitária ou livre. Então vamos lá. Vida livre não depende, não precisa parasitar um outro organismo, e parasitária que depende de um outro organismo, precisa estar dentro de um outro organismo para se desenvolver, tá? Se nutrir, fazer toda a sua nutrição, seu metabolismo, tá? São heterotróficos. Pessoal, nós temos um grupo muito grande de protozoários, tá? Que fazem, que se alojam no nosso corpo e são parasitas do corpo humano, tá? Um grupo muito grande. Principalmente nós temos doenças muito importantes que acontecem em níveis assim avançados no Brasil, tá? No Brasil, por conta de ser característica de países subdesenvolvidos abaixo da linha do Equador, por conta de temperaturas e outros aspectos, tá bom? Então vamos lá. As células são especializadas e possuem funções vitais. Cada célula, uma única célula, vamos lembrar, é um ser unicelular. Dentro dessa única célula, todas as estruturas possuem, cada um, a sua determinada função, não é? Então, você tem metabolismo, você tem reprodução, você tem divisão celular, tudo numa única célula, tá? Essa é a característica de seres unicelulares. Pessoal, protozoários, eles podem ser classificados de acordo com a sua locomoção. Então, nós temos protozoários ciliados, nós temos protozoários flagelados, nós temos protozoários que possuem falsos pés, que nós chamamos de pseudópodes, tá? Falsos pés. Pseudo-falso, podes, pés. Pseudópodes, tá? De acordo com essa estrutura, a estrutura da célula é a classificação desses protozoários, tá bom? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem comentar, tá? Não tem problema. É porque eu falo muito rápido, até em sala de aula mesmo, vocês já me conhecem. Digestão. Como que é a digestão de um protozoário? A digestão de um protozoário, ela pode ser, ocorre através da própria estrutura celular. Então, você tem o englobamento, não é, de uma estrutura que vai servir como nutrição, né? Quando nós estamos em sala de aula, eu faço aquele desenho no quadro. É porque eu tô sem nenhuma caneta aqui próxima de mim, tá? Infelizmente. Então, você tem o englobar, mas eu vou colocar o desenho para vocês, tá? Esse englobar, esse fazer com que as estruturas da célula vão até uma proteína, tá? E englobe, faça com que aquela proteína fique dentro da célula, nós chamamos isso de processos, tá? Processos alimentares, processos de nutrição. Nós temos dentro desses processos de nutrição a fagocitose, a pinocitose, tá? Que são aí esses processos característicos, tá? De englobamento de partículas. A digestão é intracelular. O que significa isso, Josi? Dentro da célula. Intracelular, tá bom?
Agora, respiração. A troca gasosa é feita por difusão em toda a superfície. Não entendi. Difusão significa que em toda a superfície da célula, tá, há uma troca de gases entre dentro e fora, tá, fazendo uma passagem contínua em toda a área celular, tá? Excreção. As excretas são eliminadas por difusão, também dessa forma, tá? Através de superfície celular. Então, o que está contido dentro, né, em grande concentração, vai para fora, tá bom? As excretas. Existe também um vacúolo excretor, contrátil. Esse vacúolo é como se fosse um espaço onde armazena as excreções e depois é impulsionado para fora, tá? Reprodução. Na reprodução, a forma assexuada é a mais comum. Como assim, Josi? Assexuada. Um indivíduo unicelular dá origem a outros indivíduos, não é? Que nós vamos chamar de células filhas. Então, você tem aí a divisão unicelular acontecendo e você tem uma variabilidade genética zero, não é? Porque vão ser idênticas. Muito bem. Só que existe também a reprodução por conjugação. Essa reprodução por conjugação, ela ocorre no momento em que trocas ocorrem entre... Só um momentinho, deixa eu tirar aqui. Ocorre no momento em que dois protozoários fazem trocas, tá, de material genético, dando origem a um novo indivíduo, tá? Então, essa é sexuada. Se tem troca de material genético, é sexuada. Não tendo troca de material genético, não é sexuada, tá? Oi, turma, vamos começar então a falar sobre as doenças, tá? O ciclo das doenças causadas por protozoários, tá? E seus principais aí agentes etimológicos, tá? Temos aqui na apostila de vocês, se eu não me engano, são 8 ou 7 doenças. Amebíase, malária, giardíase, tricomoníase, doença de Chagas, leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral e a toxoplasmose. São doenças muito comuns, presentes em países subdesenvolvidos, assim, na sua totalidade, tá bom? Então, vamos lá. Amebíase ou disenteria, a disenteria amebiana, causa diarreias, mal-estar, cólicas, é causada pela Entamoeba histolytica, que é o protozoário causador, o agente etimológico, tá? Está vinculada a hábitos de higiene, tá bom? Então, com hábitos de higiene e com tratamento, a pessoa pode realmente ficar livre do protozoário, tá? Cistos de protozoários podem ser encontrados nas fezes humanas, através de exames de fezes parasitológicos, tá bom? Muito comum a entamoeba histolytica está presente aí dentro aí do ciclo de doenças causadas por protozoários. Malária, agente etimológico, Plasmodium vivax, muito comum também. A malária, ela tem como o agente etimológico é o Plasmodium, mas ela tem aquele que vai ser o vetor, aquele que vai transmitir ao ser humano, tá? Então, vetores são aqueles que auxiliam na transmissão da doença, tá? Estão associadas à transmissão da doença, tá? Nós temos como vetor dessa doença, malária, a picada do mosquito. No caso, é o mosquito Anopheles, tá? Esse mosquito, ele pica a pessoa e, através da picada, ele faz com que a pele da pessoa fique ferida, né? Rompa um pouquinho os poros e, ao mesmo tempo, ele vai e defeca. Dentro do seu intestino ele tem ovos dos protozoários, aí ele vai, coloca ali na sua pele, bem na superfície da pele, esses protozoários, forma uma coceira intensa, a pessoa coça, a ponto de fazer com que erupções ocorram na pele e os protozoários entrem aí dentro do organismo da pessoa, tá? Sintomas de malária. Malária é uma doença séria, febre, anemia, complicações no baço, no fígado, pode levar à morte, tá bom? Prevenção. Prevenção está relacionada ao seu vetor. Então, se for combatido o vetor, que é o mosquito Anopheles, tá? Você tem aí um combate à transmissão da malária, né?
Então, o protozoário não vai completar o seu ciclo. Ele precisa estar presente no intestino do mosquito. Ele não chegando até o mosquito, você tem aí a erradicação da doença. Muito simples. Só que isso não acontece, principalmente no Brasil. Nós temos casos alarmantes de malária, tá bom? Vigilância sanitária em relação aos bancos de sangue, descartar agulhas e seringas, isso aí é muito importante, tá? Pode ser transmitido através da transfusão de sangue também. Giardíase causada pelo plasmódio, pelo protozoário Giardia lamblia, muito comum, giardíase nas crianças, tá? Também é feito o exame parasitológico e se detecta aí ovos de Giardia lamblia, tá? Contágio, a ingestão de cistos eliminados com fezes humanas. Então, exatamente essa questão. A criança vai no banheiro, ela já está contaminada pelo protozoário. Ela não consegue se limpar direito, aí ela bota a mão na maçaneta, aí a outra pessoa vem, coloca a mão na maçaneta e vai comer uma maçã. Dessa forma, tá? Então, higiene é a base de toda a prevenção, tá bom? Tricomoníase, agente etimológico, tricomonas vaginalis, contágio pela relação sexual ou toalhas e objetos contaminados, tá? Existe aí a tricomoníase em seu estágio avançado, que pode trazer, além de corrimentos, uma irritação muito intensa na região da vagina, tá bom? Uretrite também, que é uma infecção na uretra, tá? A prevenção é o uso de preservativos. Então, tricomoníase é uma DST, tá? Doença de Chagas, com seu agente, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Até cruz, é bom de falar esse nome, é mais fácil. O contágio são as fezes do inseto barbeiro. Então, esse inseto barbeiro, pessoal, é um inseto característico, tá? Do gênero Triatoma, tá? Esse gênero de insetos, ele é muito comum em regiões onde nós temos um grande acúmulo de lixo e também regiões onde as casas são construídas com um material onde ficam espaços onde pode se concentrar uma grande população de insetos, tá? Então, nós temos aí a configuração das casas de pau a pique, principalmente no Nordeste e no Norte brasileiro, tá? Casas de pau a pique, aquela construção com barro, elas deixam aqueles espaços e eles gostam muito desses espaços, conseguem se reproduzir e tem aí como alimentação o sangue do ser humano, tá? Doença de Chagas é uma doença que foi descoberta por Carlos Chagas, não é? Ele, dentro da sua especialização, ele começou a estudar qual seria o motivo da morte de tantos trabalhadores que estavam trabalhando na região amazônica. Os trabalhadores estavam tendo mortes súbitas, então ele, junto com uma expedição, ele foi até a região e fez uma grande movimentação, um grande trabalho para descobrir quais as possíveis causas da doença que estava matando os trabalhadores rurais, tá? Ele isolou algumas famílias, dessas famílias, uma única criança não estava contaminada, o restante de todos os componentes familiares já estavam contaminados. Aí ele conseguiu fazer a inspeção naquela moradia, recolheu daquela moradia água, qualquer tipo de veiculador de doenças, tá? Vinculador de doenças, e também o inseto barbeiro. Chegando a fazer ali a observação dos insetos, ele percebeu que no interior, no intestino do inseto barbeiro, haviam protozoários triatomas. Esses triatomas, não é, eram protozoários de espécies diferentes, e ele começou a observar qual a relação desses protozoários com a doença, chegando aí na conclusão da doença de Chagas e dando seu nome à doença, tá? É uma grande descoberta, tá, do médico brasileiro, muito importante. Doença de Chagas ainda é muito comum no nosso país. Então, vamos lá.
Problemas no coração, inchaço no baço, fígado, mal-estar. Pode levar à morte súbita, tá bom? Prevenção relacionadas ao vetor. Tem que ter a prevenção, o combate ao vetor, que é o barbeiro, tá? E não relacionadas ao vetor, você tem o controle dos bancos de sangue, porque essa doença, já que ela atinge todo o sistema hematopoético, né, sanguíneo, ela também pode estar associada à transfusão de sangue. Então, os bancos de sangue precisam ter também toda uma inspeção, tá bom? Leishmaniose tegumentar é a úlcera de Bauru. O que seria, Josi? Primeiro, Leishmania brasiliens é o agente, não é? O contágio também é um mosquito. Vocês estão percebendo a importância da gente ter a noção de como os insetos eles conseguem contribuir para as doenças relacionadas ao ser humano? Eles são vetores, tá? Eles conseguem trazer para dentro do nosso corpo, tá? Protozoários, ovos de protozoários, cistos de protozoários, até se desenvolver as doenças dentro da gente, tá bom? Os sintomas da leishmaniose tegumentar vem de tecido tegumentar, tecido da pele epitelial, não é? São sintomas no rosto, braços e pernas, vermelhidão intensa. A prevenção é combate aos vetores, combate aos insetos. Agora, a leishmaniose visceral, que é uma leishmaniose assim, mais severa, ela é causada por um outro mosquito, tá? De outra espécie. E as lesões podem ser muito mais sérias, porque agora estão relacionadas aos órgãos internos. Então, pessoal, se na primeira leishmaniose você tem apenas a estrutura da pele sendo lesionada, agora na segunda leishmaniose, que é a visceral, de vísceras, você tem os seus órgãos sendo lesionados, tá? Então são lesões muito sérias. Vocês podem abrir até no Google Imagens, essas imagens de doenças como a tegumentar e a visceral, tá? Para quem gosta de estudar doenças. Eu gosto. Toxoplasmose. Toxoplasmose é relacionado aí a cistos, não é? De animais contaminados, você pode ter o contágio, e também a ingestão de carne crua e mal cozida. Então, esses protozoários podem estar presentes nessas situações, tá? Os sintomas, infelizmente, atingem o sistema nervoso, tá? Durante a gestação dos fetos, no caso dos fetos, né? Do embrião. Durante a gestação, o feto, ele pode ser lesionado, o seu sistema nervoso, e pode até não concluir a gestação completa, tá? Pode vir a falência realmente dessa criança, não vir a ter o nascimento do feto, tá bom? De acordo aí, eu já até comentei, mas de acordo com o livro de vocês, também fala sobre a classificação. Eles colocaram tudo em latim. Aí você tem Filosarcodina ou Rhizópodes, Mastigófora, que são aqueles que são os flagelados, mastigóforos, Esporozoa, que são os que se movimentam através de esporos, Xilofora, que são aqueles que se movimentam através de cílios, que são os ciliados. Então são aqueles que eu falei para vocês: ciliados, pseudópodes, tá? Flagelados, tá? Esporozoários. Esses são o grupo aí de movimentação de todos os protozoários, tá? Nível 1, deixa eu dar uma olhadinha, fala sobre doença de Chagas, importante, tá? Mas é uma questão interpretativa, você marcar incorreto ou não. Fala também sobre combate às doenças como toxoplasmose e outras. Nível 2, traz um gráfico, fala sobre as características dos protistas. Protozoários causam doenças, essa tá fácil. Agora, essa última questão. Os protistas são seres vivos que podem ser encontrados em toda parte, na terra e na água, assim como no interior de outros organismos, onde atuam como parasitas ou simbiontes. Para eles, são feitas as afirmações a seguir. Então, eles podem ser de vida livre ou podem parasitar alguns organismos, né?
Cada protista consiste de uma única célula procariótica, isso confere, pessoal, não é? Confere. Na qual o material hereditário se encontra mergulhado diretamente no líquido citoplasmático. Então, vamos lá. Para e pensa. Será que a protistas cabe essa característica a todos os protistas? Então, vocês têm que observar, tá? O reino protista engloba seres exclusivamente heterotróficos e pluricelulares? Não. Não, porque vocês viram que nós temos os autotróficos, temos as euclenas, né? Euclenófitas, euclenas que fazem os dois tipos de reprodução, de nutrição. Então, essa também não está errada. Precisam de ajuda? Tem que perguntar, tem que chamar, tá? Eu estou no grupo? Estou. Podem mandar mensagem? Podem, tá? Eu preciso da troca, preciso que vocês estejam interagindo. Se você ainda não chegou nesse capítulo, porque você ainda tem alguns assuntos pendentes, beleza, não tem problema. Você pode colocar em dia e quando você chegar nesse assunto, você fala comigo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.